Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o W0 começando aqui mais um vídeo aqui pro canal. E hoje aqui eu estou trazendo mais uma aula de scripting. Depois de muito tempo sem trazer nenhuma aula aqui de scripting, eu estou trazendo aqui a quarta aula de scripting aqui. Eu já tinha feito 3 aulas antes. Se você não viu, eu recomendo você ver, você precisa ver na verdade, para você entender o que nós vamos trabalhar aqui hoje, beleza? Bom, hoje nós vamos trabalhar uma coisa muito importante e em alguns casos ela só vai ajudar, e em alguns casos nós vamos precisar mexer com elas. Do que eu estou falando? Eu estou falando de tables. Tables nesse caso não seria uma mesa, tá? Table não se traduz mesa nesse caso. Table se traduz tabela, beleza? Table é igual a tabela. E o que seria uma tabela? Tabela, como a gente já deve ter visto na escola, tabela é meio que é como se fosse uma espécie de um quadro, quadrado, né? Onde tem vários valores ali, tem algumas entradas ali, alguns nomezinhos ali e os seus respectivos valores. Por exemplo, eu dou um exemplo aqui. Uma loja lá vendeu tanto isso em janeiro. Daí vai aparecer de janeiro, ali a entrada de janeiro e o valor que aquela loja vendeu. Assim também funciona as tables aqui. Só que eu vou mostrar pra vocês como funciona no scripting isso. Bom, a table é uma espécie de variável. Então a gente coloca aqui o localzinho para ficar bonitinho. E o nome da nossa table, que seria, no caso, eu posso colocar aqui tabela. Tabela. É igual a chaves. Quando você vai fazer uma table, é sempre chaves, tá, galera? Vocês vão criar sempre uma chaves aqui. Table é sempre chaves. Não é parênteses, não é colchetes, é chaves. E aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar vários valores aqui, como por exemplo, sei lá, 1000, opa, 1000. Sei lá, colocar vários valores aqui aleatórios. Beleza, eu coloquei alguns valores aqui, alguns valores bem aleatórios mesmo, para vocês entenderem o seguinte. Agora, o que a gente pode fazer com uma table? A gente primeiro pode acessar algumas entradas em específico. O que seriam entradas? Seria basicamente as posições de cada valor aqui. Ou seja, como eu não coloquei nenhum nome na entrada, só tá os valores jogados aqui na table, ela basicamente ela vai levar aqui a posição de um, de 2, de 3, de 4, de 5 e de 6. Bom, eu vou mostrar aqui isso aqui na prática para vocês verem. Aqui eu coloco a tabela. Daí quando eu quiser acessar, eu uso colchetes e o nome da entrada. No caso, como eu não coloquei nenhum nome, vai ser apenas o número. Como, por exemplo, eu vou querer que ele printe a entrada 1, a primeira entrada aqui que é o 1000. Vamos aqui fazer um run. Vocês vão ver aqui ó, que ele printou 1000. Por que ele printou 1000? Porque ele printou o valor que está na primeira entrada, que é o 1000. Isso funciona para qualquer entrada. Se eu quiser que ele printe o valor que está na quinta entrada, que é isso aqui, ele vai lá printar, ó. Fazer run. Ele printa aqui, 7543. Beleza? Aí é assim que a gente consegue acessar valores dentro das tables. Isso aqui é uma table simples, ou que a gente chama de array, basicamente. Na gringa, quando vocês for estudarem o API lá, vocês vão ver que eles não usam muito o nome de table, eles usam o nome de array, que é o nome mais popular lá na gringa, né, para os desenvolvedores lá da gringa. Bom, o que a gente pode fazer além disso? A gente pode definir nomes para as entradas, né? As entradas no caso aqui são 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mas se eu quiser criar uma coisa diferente, por exemplo, eu vou mudar aqui o nome da table para pessoa. E eu vou excluir tudo que está aqui dentro. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um enter aqui para nós ter mais espacinho aqui, para ficar mais bonitinho, na minha opinião, fica mais bonitinho fazer assim. A gente pode definir valores, valores e seus nomes da entrada no caso. Porque seria basicamente, na table nós temos a entrada e nós temos o valor. Que a entrada seria, naquele caso, seria basicamente a posição ali, o número 1, 2, 3, 4. Mas se a gente quiser colocar o nome para ficar uma coisa mais bonitinha, uma coisa mais legível pra gente, a gente faz as famosas dicionários. Os dicionários são basicamente tables onde que a gente define um nome em específico para cada variável. Como assim nome específico? Basicamente a gente pode fazer isso aqui. Beleza, o que a gente fez aqui? A gente criou aqui alguns valores que são de 3 anos, Álvares e Pedro. Esses aqui são valores normais. Mas a gente definiu aqui o nome para eles, que no caso seria nome, sobrenome e idade. Daí como que vai pra gente acessar valores de dicionário? A gente faz isso aqui, ó, print pessoa ponto, daí o nome da nossa entrada. Pode ser aqui no caso é nome. Vou colocar ele para printar o nome. Beleza, vocês viram que printou Pedro.
Nesses casos, usar pontinho, se for uma coisa indefinida, você não saber o que ele vai printar, você faz o seguinte, você coloca colchetes, igual que a gente tinha feito, só que em vez de você colocar apenas o nome aqui, ó, isso aqui tá errado, tá? Isso aqui, ele vai achar que é uma variável, isso aqui, na verdade, isso aqui não é uma variável, isso aqui é uma entrada dentro de um dicionário. Você coloca, entre aspas, o nome aqui, o nome da nossa variável, que no caso aqui seria nome, que é o nome. Eu vou colocar aqui idade para vocês não confundirem, tá? O nome da nossa entrada vai ser idade. Beleza. Se a gente colocar ele para printar agora, vocês vão ver que ele vai printar 23 anos, porque ele foi procurar essa aqui e ele achou aqui, ó, idade. Opa. Ele achou aqui a idade, bonitinho. E beleza, a gente aprendeu como a gente consegue encontrar aqui valores dentro de tables e dicionários. Basicamente a gente pode fazer uma coisa mais avançadinha, a gente pode criar tables dentro de tables, né? Ou dicionários dentro de dicionários, tanto faz. A gente pode fazer, por exemplo, cores favoritas. Lembrando que você sempre tem que colocar vírgula aqui, ó. Sempre coloque vírgula depois das variáveis aqui, beleza? Opa, é igual a gente vai criar uma outra table aqui. Criar aqui um espacinho. Daí a primeira cor favorita dele vai ser, sei lá, azul. Ah, eu sempre esqueço da vírgula. Segunda vai ser igual a verde. E terceira. E eu esqueci da coisa de novo, velho. E a terceira igual a. No caso, eu vou escolher aqui um vermelho. Beleza, a gente como aqui cores favoritas são plural, a gente vai fazer no caso várias variáveis, né? Então para isso a gente cria uma table. Também tem essa parada de a gente agrupar várias variáveis dentro de uma só, fazendo esse bagulho de table. Então, por exemplo, se eu quiser que ele printe a cor favorita, a cor mais favorita do Pedro Álvares, a gente faz isso aqui, ó. Print pessoa, ponto, cores favoritas, ponto, primeira. Beleza? Fazer o seguinte aqui, ó. Tá run. Bonitinho ali, porque é preto azul, porque foi a variável cores favoritas e depois foi a variável primeira. Ele fez esse sistema de indo pontinho a pontinho. Daí achou. Também a gente pode fazer a mesma coisa com os colchetes. A gente pode vir aqui, ó. Primeiro colchete, cores favoritas. Segundo colchete, primeira. Então, basicamente, ele vai fazer a mesma coisa, só que trocando o pontinho pelo nome das variáveis. Então, vamos testar aqui. Aqui, ó, printou azul do mesmo jeito. Porque tanto os colchetes quanto os pontos dá certo. O que não dá certo é você fazer com número. Ó, fazer isso aqui, ó, por exemplo. Não existe isso aqui, ó. Vocês vão ver que deu até um erro. Isso aqui não existe. Então, quando vocês não colocarem nomes, fazerem uma table simples, sempre usem números, beleza? Sempre usem números para definir a posição ali do negócio, beleza? Sempre façam isso. Ou façam um dicionário que fica mais bonitinho de a gente ler as coisas, beleza? Fica mais bonitinho de nós ler. E também aqui nós temos algumas funções aqui do objeto table. O table é uma palavra construtora aqui no Roblox Studio. O que é uma palavra construtora? É uma palavra aqui que geralmente a linguagem usa para ter algumas funções extras aqui, já pré-feitas aqui. O Roblox Studio aqui nos permite então fazer table.concat, a gente pode juntar tables. Esse forAt aqui ele executa funções. Tem várias funções aqui que eu não vou explicar todas aqui. Eu vou explicar apenas esse short aqui, esse insert, esse getNumber e esses dois aqui. Eu vou explicar esses dois aqui porque esses aqui são mais importantes aqui, beleza? O resto vocês podem estar dando uma lida aí para vocês saberem como vocês podem usar eles, beleza? Eu não vou explicar tudo aqui para não ficar tão grande. Beleza. Temos aqui a nossa table. Agora eu vou criar uma função chamada printar, daí entrada. Daí print pessoa entrada. Agora que eu venho aqui fora e faço table.forEach. Tem dois tipos de for each. Tem o for each sem o i e tem o for each com i. Qual que é a diferença? Basicamente, bom, o for each ele é uma função aqui da table que para cada elemento que nós temos aqui na table ele vai printar aqui a entrada dela. Basicamente é isso aqui, ó. For each printar. Vamos fazer aqui um run.
Testar aqui, né? Ah, eu esqueci que sempre quando você for trabalhar com esse negócio, primeiro você coloca o nome da table aqui, a pessoa. Eu esqueci de falar isso, beleza. Opa, pera aí. Ah tá, eu tinha dado clicado aqui, beleza. Vamos testar aqui. Beleza, vocês viram que aconteceu o seguinte. Ele printou aqui primeiro o Pedro, aqui o nome. Ele printou 23 anos. E ele printou Álvares. Eles viram que ele não. Quando a gente faz. Quando a gente fala aqui sobre nomes, é que ele não vai na ordem aqui. Ele não tem nenhuma ordem alfabética. Porque se fosse alfabética, ele ia printar isso aqui primeiro. Como vocês viram aqui, ele não printou cores favoritas. Ele printou uma table aqui. Vocês viram que ele printou uma table. Pra gente printar table, a gente pode fazer o seguinte também. A gente não precisa fazer isso. A gente faz isso aqui, ó. A gente usa o loop for. For. Posição. Vou colocar só P. E variável in pairs. Esse in pairs serve pra gente definir entre parênteses uma table, beleza? Uma table. Pessoa, que é a nossa table ali. Do print v. O que você vai fazer? Ele vai printar aqui a nossa entrada ou a nossa variável, no caso, né? Vamos ver aqui. Vamos fazer o teste. No caso aqui, ele printou aqui os nossos valores, né? Ele printou ali o valor. O que seria esse P? Esse P seria basicamente a posição. Então, eu vou fazer o seguinte para vocês terem uma noção aqui, ó. Eu vou colocar aqui diferente. Deixa eu só tirar aqui do play. Eu vou colocar aqui print. P. Dois pontinhos para juntar. Um espacinho aqui. Colocar igual, ó. E daí, V. Então, basicamente, primeiro vai vir a entrada, que vai ser a posição. E depois vai vir a variável. Para mostrar para vocês aqui como funciona. Ok, ele não conseguiu fazer isso com a table porque não tem como juntar uma string com uma table. Aqui no caso a string seria cores favoritas e essa aqui seria uma table. Então não tem como fazer isso. Mas vocês viram que ele printou aqui com o nome e com a idade. Vocês viram aqui que dá pra fazer isso com o nome e a idade. Se eu tirar isso aqui vai dar certo, aqui ó. Se eu colocar só azul, vai dar certo, porque dá pra juntar string com string. O que não dá é juntar string com table. Aqui, ó, vocês viram que eu tirei ali, ficou bonitinho agora. Agora esse ele printou nome, Pedro. Idade, 23 anos. Cores favoritas, azul. Sobrenome, Álvares. Não printa certo na ordem. A ordem foi o que eu falei. Se vocês quiserem fazer algo na ordem, eu recomendo vocês fazerem table simples. Apenas colocarem os valores. Por exemplo, isso aqui, ó. Tirar aqui, transformar numa table simples. Uma coisa simples. Pedro Álvares, tá. Agora a gente vem aqui no V. Agora a gente dá um run, né? Oxi, vem aqui no V. Vocês viram aqui ó, que o 1, agora certinho foi na ordem aqui, ó. Vocês viram que ele foi na ordem agora. Porque foi na ordem numérica aqui, ó. Primeiro Pedro, depois Álvares, depois 23 anos e depois azul. Beleza, vocês viram aqui já tendo para ter uma noçãozinha aqui da nossa table. Uma coisa que pode ser útil para adicionar isso aqui, como a gente define aqui, são no caso table.getNumber. O que seria isso, basicamente? Deixa eu printar aqui para vocês, aqui print table.getNumber. Daí a table aqui, a nossa tablezinha. Esse getNumber ele significa o número de elementos que temos aqui na nossa table. Então vamos aqui dar um run. Vocês viram que ele printou zero. Por que ele printou zero? Porque basicamente é como se essas variáveis aqui não fossem números. Eles não são números. Eles são meio que um dicionário aqui. E se a gente colocar. Se a gente tirar isso aqui, fazer a mesma coisa que estava lá. Só deixa eu vou voltar assim, daí aqui é mais fácil. Não deu certo isso aqui não. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou só fazer isso aqui. Apagar aqui. Eu vou tirar essas cores favoritas aqui para ficar mais simples para nós. Daí eu vou tirar isso aqui, ó. Tira e tira. Beleza. Temos aqui as nossas variáveiszinhas. Eu vou colocar para printar aqui getNumber, né? Print getTable.getNumber pessoa. Vamos lá então. Agora sim, vocês viram que ele printou 3. Porque basicamente ele não detecta quando a gente coloca o nome da variável, por exemplo, se a gente colocar nome igual a Pedro, ele não vai detectar que aquilo ali é um número, então ele vai ignorar, por isso tinha dado 0. Agora que a gente colocou aqui uma table simples, que não tem, a gente define aqui em ordem de números, agora sim ele viu que tem 3 valores ali. Isso também pode ser acessível por uma coisa que eu acho mais simples e que eu acho que é totalmente inútil fazer isso aqui. O que seria? Colocar hashtag pessoa. Simplesmente isso. Basicamente, quando você coloca hashtag na frente da table, quer dizer que você quer
que basicamente ele vai representar o número de elementos ali também na table. Então basicamente ele também vai printar 3 ali, então eu não vejo muita utilidade assim. Claro, tem alguns casos ali, o negócio não é totalmente inútil. Alguns casos pode se usar esse get number. Mas assim, na maioria dos casos eu não vejo muita utilidade aqui nesse get number. Outra coisa que pode ser útil também é o table.insert, que a gente pode inserir valores dentro da table que já existe. Não é muito útil isso aqui também, porque já existe outro comando que faz isso. Aqui quando a gente vai digitar a função já aparece aqui. Então a gente coloca aqui a nossa table. A posição, que eu não preciso colocar a posição. Eu vou colocar aqui hashtag pessoa, para colocar sempre no última coisa da pessoa, mais um. Ou seja, vou colocar na quarta posição, no caso que temos 3 valores. Se eu colocar aqui apenas hashtag pessoa, ele vai substituir o 23 anos por o valor que eu vou colocar aqui. Então eu vou colocar aqui o número 3 aqui, né? O número de valores que tem na table atualmente, mais um, que ele vai pular esse aqui da table, esse 23 anos. E agora é o valor, que vai ser azul. Beleza. Vamos fazer um run aqui. E vocês viram que agora printou 4, porque agora sim existe um valor a mais, existe valor azul. Agora sim existe valor azul. Só que isso aqui também é uma coisa que não precisa usar na maioria das vezes. Você também pode fazer o seguinte, você pode fazer isso aqui, ó. Pessoa, em colchetes, hashtag pessoa, mais um, é igual a, daí aqui você coloca o valor. Simplesmente, opa, nossa, eu tô tirando bugadão aqui. Basicamente isso. Run, fazer um runzinho aqui, né? Também printou 4, porque basicamente eu adicionei que o último valor da table, mais um para ele colocar o último, é igual a azul. Daí ele printou aqui, tem 4 valores da table. Então basicamente esse aqui foi a nossa aula de scripting aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se gostou, deixa um like aí, se inscreva no canal, que caso você seja novo, estamos quase nos 600 inscritos. Talvez até amanhã nós batamos 600 inscritos. Então eu vou ficando por aqui e falou!